This is Raven Beats. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Conjovecast. E hoje vamos falar sobre um tema bastante importante, inovação. Estou aqui com o Paulo, com o Nil e com o Lineu Saldanha, que é gestor da RPC de Guarapuava. Fala pessoal, tudo bem? Lineu, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, o prazer é meu de estar aqui. Que bom. Essa oportunidade de falar de um tema que é tão importante e que eu gosto tanto, que é a inovação. E o tema, eu acho que um dos mais abordados da época, né? Inovação, né? Pessoal, o que mais eu acho que está na boca da galera aí é a palavra inovação, né? Então, o nosso objetivo hoje é entender um pouquinho mais, né, sobre o que quer dizer inovação, como que pode ser aplicado no nosso dia a dia, e o Lineu vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso, né? Então, Lineu, 19 anos de RPC, hoje gerente da RPC aqui em Guarapuava, né? A RPC aqui em Guarapuava tem um projeto, né, chamado Gavi Conecta. Conta para nós um pouquinho sobre esse projeto. Bom, na verdade é uma iniciativa, né? Uma iniciativa que tem como objetivo dar visibilidade para toda e qualquer atitude inovadora que aconteça dentro do ponto de interferência de Guarapuava, por assim dizer, né? De toda a região e macro-região de Guarapuava, né? Guarapuava vive hoje uma evolução muito forte no ecossistema de inovação, né? O ecossistema de inovação se dá por uma convergência de 3 hélices, né? Que é a hélice do poder público, a hélice da academia e a hélice da iniciativa privada, né? Sem essas 3 hélices, o ecossistema de inovação não acontece. O poder público dando estrutura, dando condições estruturais para que tudo isso aconteça. A academia treinando, preparando e as pessoas para que entendam e façam a inovação acontecer. E, claro, a iniciativa privada, ao mesmo tempo que fomentando, tirando proveito de tudo isso que é inovação. E a iniciativa do Gavi Conecta, da RPC, vem como um vento para bater nessas hélices com a finalidade de desmistificar a inovação e, com isso, acelerar um pouco mais esse processo, né? Eu venho de alguns ecossistemas de outras cidades, aí, como Foz do Iguaçu, como Pato Branco, onde o ecossistema demorou ali entre 20 e 30 anos para se consolidar. E eu acredito que com a comunicação a gente consiga acelerar um pouco esse processo. E que são cidades que hoje afloram bastante, né? Principalmente o lado tecnológico, o lado inovador. Quando a gente pega Pato Branco, Francisco Beltrão, a gente sabe que são grandes potências, né? Durante o tempo que você teve lá, você teve até oportunidades de participar de fazer parte desse sistema, né? Foi uma base para que essa iniciativa fosse implantada aqui em Guarapuava? Foi sim, né? Foi a comparação, quando a gente estabelece uma comparação de um local onde tem um ecossistema de inovação estabelecido com um local onde ainda isso não está acontecendo, você percebe em todos os segmentos da sociedade, da comunidade. Você percebe na renda per capita, você percebe na qualificação de professores, você percebe no comportamento do motorista na rua, você percebe em todos os pontos da sociedade, né? Então, toda a experiência de ter vivido essa situação lá em Pato Branco, né? Quantos anos você passou lá em Pato Branco? Não. Pato Branco foram 4 anos. Mas foi bem intenso. Bem intenso. Atuando com clientes, empresas, indústrias também da parte de inovação, né? Pato Branco respira inovação, né? Perfeito. Então você não consegue fugir do contato com empresas inovadoras. Nossa, e Pato Branco tem muita empresa, né, de tecnologia, né? Eu descobri faz pouco tempo isso e me impressionei quando eu conheci Pato Branco, sabe? E eu acho que a gente tem que se inspirar nessas cidades, né? Que fazem esse, digamos, que começam, né? Pra gente ter um segmento aqui na nossa região. Cidades inovadoras, né, elas têm uma renda per capita maior. Por quê? Porque o emprego que é gerado nessas cidades é um emprego com valor agregado maior. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando você atrai uma fábrica de manufatura para uma cidade, e você traz com essa fábrica lá a oportunidade de 500 empregos.
ok? Então você vai trazer lá, você vai ter um corpo gerencial dessa fábrica, que vai ter um salário um valor agregado um pouco maior, e você vai ter aquilo que a gente chama de chão de fábrica, com diversos colaboradores ali trabalhando normalmente com o piso da categoria ou muito perto do piso. Sim. E você traz aí uma empresa de gera 500 empregos, por assim dizer. Quando você incentiva a inovação, você gera micronúcleos. Então, cada startup que você tem, por exemplo, você consegue empregar 10, 15, 20, né? Uma startup pequena para a média, aí você emprega 50 pessoas. Então, se você trouxer 10 startups a um custo muito menor do que instalar uma indústria, você tem os mesmos 500. E esses mesmos 500 com valor agregado de renda per capita 3, 4 vezes. É o dinheiro que vai fazer girar a economia da cidade, colaborando com a economia da cidade, colaborando com tudo que acontece. Perfeito. E toda essa questão da inovação para as empresas conseguirem entender, né, sobre inovação, é tudo base da educação, né? Tipo, o ponto inicial é a educação e essa noção do que é inovação e como a inovação funciona. Eu vi esses tempos falando sobre a Suíça. A Suíça, eles têm um termo que eles utilizam lá, que é computation, que é basicamente cooperar e competir. Então, as empresas elas cooperam entre si para que aumentar o sarrafo, digamos assim, da competição. Então, se você aumentar o sarrafo da inovação e da competição, sempre vão querer se prepassar um para o outro. E aí o que acontece? Começa a gerar mais lucro dentro da região, a gente consegue ter uma evolução da inovação, consequentemente tecnologia, e também na parte financeira e econômica, né? Então, mas tudo isso começa lá na parte de percepção de inovação. E como que você vê essa percepção de inovação? Como que as pessoas têm essa percepção? A gente sabe que ainda é bem crua, né? O que é inovação é muito abstrato para as pessoas ainda o que é. O Gavi Conecta tem como um dos seus pilares desmistificar a inovação, né? Desmistificar a inovação. E talvez a função mais nobre de tudo isso é contar para as pessoas que a inovação não necessariamente precisa estar linkada à tecnologia, precisa estar linkada a um investimento tecnológico muito grande, ou precisa estar linkada a um ecossistema que contribua para que tudo isso aconteça já de cara, né? A inovação está no melhoramento de processo. O fim da inovação é melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorando a experiência das pessoas, em tudo aquilo que elas forem usar e usufruir. E aí eu diria o seguinte, que a empresa que não tem essa percepção hoje em dia, ela está fadada a parar no tempo, literalmente, e a morrer por inanição. A empresa que não tem um viés de inovação, ela morre por inanição. Então, é importante que todas as empresas de Guarapuava, vocês como conselho com jovem, né, muito ligado à sessão comercial, com viés empresarial, entendo que a inovação, ela produz a permanência, ela produz a continuidade, ela evolui a experiência do seu cliente, ela mantém o seu cliente, ela qualifica o seu funcionário e ela levanta o sarrafo. Levanta o sarrafo para todo mundo. E aí, quando todo mundo vai acompanhando o sarrafo, todo o sistema empresarial acaba ganhando com isso. O mercado, quando ele é competitivo, faz bem para as empresas, né? Mas quando ele é cooperativo, eu acho que faz ainda melhor, né? Porque quando a gente consegue unir forças, que é o que nós fazemos hoje dentro da associação comercial, né? É associativismo. Então, é você colaborar de uma forma, você colaborar de uma forma para que o todo evolua, né? E quando a gente fala de inovação, talvez muitas pessoas tenham essa percepção de que tem que ser uma coisa muito geniosa, tem que se gastar muito dinheiro, tem que se fazer assim, algo muito revolucionário, né? E aí o Lineu estava contando para nós aqui um exemplo, né, nos bastidores aí, uma coisa simples, né, Lineu? Que fez toda a diferença para uma comunidade. Você pode contar, né, de forma rápida aí para o pessoal entender que a inovação não exige um investimento tão alto e que às vezes boas ideias podem ser muito melhor do que grandes aportes financeiros? Não, legal. Eu gosto muito de usar esse exemplo na desmistificação da inovação, porque ele é um exemplo real e ele é a inovação na essência,
na simplicidade e na pureza da inovação. A gente até tem essa matéria no Globo Repórter, se alguém quiser acessar lá o Globo Repórter e ver, vai entender um pouco melhor. Na Serra da Canastra se fazia um queijo lá, se faz um queijo, né? Lá, que se chama o Pingo da Madrugada. E o Pingo da Madrugada, para quem gosta de queijo e gosta de fazer queijo, o queijo a gente faz normalmente com o soro do queijo do dia anterior. Você vai lá e com o soro do queijo do dia anterior você faz um clone daquele queijo do outro dia, você mantém o padrão do queijo. É o DNA, né? Ele vai passando de um para o outro. E o Pingo da Madrugada, ele era um queijo especial porque ele era feito com o soro que era colhido na madrugada, manualmente, né? E então as pessoas levantavam lá de madrugada e colhiam aquele soro para fazer o queijo. Um senhor, né, teve a brilhante ideia de colocar o queijo numa posição um pouco mais inclinada, direcionar tudo isso para um funil, pegar um cano flexível, dar uma volta no cano, prender eu chamo de enforca-gato, uma presilha ali, e foi dormindo. Outro dia cedo, quando voltou, o soro estava na parte superior do cano flexível. Ele pegou aquele soro e conseguiu fazer o melhor queijo já feito até então, né? Aquele processo fez com que se padronizasse o padrão de qualidade, porque todo mundo ia tirar da mesma maneira. Eles conseguiram criar um selo para esse queijo. Então, o queijo da Madrugada tinha um selo, né, um selo de qualidade. Escrever esse queijo num concurso internacional, aí, se não me engano, na Inglaterra, ganharam como o melhor queijo. Escreveram a atitude num concurso de inovação também fora do Brasil, ganharam como uma inovação transformadora. E eles mudaram a vida de uma região inteira com um investimento de R$ 4,20, né? E sem precisar levantar de madrugada. Sem precisar levantar de madrugada, que eu acho que é o mais importante. Então a inovação, ela está nisso, ela está no pequeno, na mudança, às vezes quase que imperceptível de atitude, às vezes de um processo e tal. Você falou algumas coisas importantes ali, Paulo. Você falou assim, o empresário, o lucro empresário, né? Quando ele está cooperando, ele é mais forte, né? Isso é super verdade, né? É cooperando e não corporativando, né? Porque a inovação, ela é aberta. Então, toda inovação, ela precisa ser aberta. E, às vezes, alguns núcleos confundem, né, isso. Então, a inovação, ela é aberta. O Guarapuava, por exemplo, tem que se abrir para o mundo, para que a inovação realmente faça efeito aqui, né? E eu acho que tem muito a ver com isso, tem a ver com escutativa, inovação com escutativa, com escutar o que alguém vai falar. Por mais banal que a ideia seja, você ter a paciência de escutar e ter a paciência de tentar tirar daquilo ali um proveito. Que no final você acaba tendo cooperação de várias pessoas com experiências diferentes, né? Com vivências diferentes, né? E isso tudo agrega, como você falou aí das 3 L's. É o poder público, é o privado, mas é também a escola, a universidade, os estudiosos, as pessoas que estão ali no dia a dia aprendendo, porque nós podemos falar o que for, mas as gerações vão passando, né? Novos conhecimentos vêm vindo, novas atitudes, pessoas diferentes, né? Às vezes a gente fala assim, mas quando eu era criança, da minha geração, e as coisas vão mudando, né? Então, é importante ouvir o todo, né? Envolver o máximo de pessoas possíveis, né? É importante, é legal assim, né? Você fala assim, no meu tempo que era bom. Era bom caramba, né? Porque tem coisa que eu passava antigamente que eu não quero mais nem passar. Menos coisa tinha. Já pensou se viver sem celular, viver, né? Ter que subir no telhado para virar a antena da televisão, né? Era outra. Eles não passaram por isso. Tem uma história até bem bacana, assim, que a família da minha esposa, que o vô dela trocou um Fusca 0 km na época. Isso a gente está falando da época, acho que de 60, se não me engano, por uma linha telefônica.
Então você calcule hoje, tá aqui tudo que a gente precisa, né? Não sei se vocês perceberam, o 5G já está. Como nós somos dependentes. Imagina, um Fusca na época era uma coisa de outro mundo, né? Nos anos 60, nos anos 70, então, uma linha telefônica ainda fazia fila pra galera ir lá ligar pros parentes distantes lá e era E engraçado. pegando um pouquinho do link que o Lineu fez em relação ao queijo, tem uma palestra do Daniel Godry, inclusive tem no YouTube, que ele conta sobre o velcro, né? Sobre o velcro é uma coisa besta, né? Que você puxa ali, gruda de volta, puxa, gruda de volta. E ele conta que quando ele era criança, ele ia para a escola e no caminho grudava um monte de carrapicho na roupa dele e a professora não deixava entrar na sala de aula enquanto não tirasse tudo, então ele perdia metade da aula tirando os carrapichos da calça. E assim, nunca na ideia dele, na cabeça dele, veio uma ideia de fazer algo com aquilo, né? E um americano, um dia, correndo no Central Park, né? Chegou em casa, foi tirar a meia e tava ali um negocinho daquele grudado. Lá para eles não era uma coisa tão comum, né? E ele olhou aquilo, colocou no microscópio, observou bem, viu como que funcionava, né? Aquelas garrinhas e tal. E dali surgiu a criação do velcro, né? Tão utilizado hoje para tantas coisas, né? E aí ele até comenta assim, ele fala, cara, por que não fui eu que patenteei o velcro, né? Porque me faltava conhecimento, me faltava experiência, me faltava talvez pessoas para me dizer, olha, podemos fazer algo com isso, né? Mais curiosidade, né? E eu digo para você o seguinte, sabe qual a diferença entre você e aquele menino milionário da startup? Ele teve a coragem de fazer aquilo que você sempre pensou na vida e não teve coragem, entendeu? Então assim, a ideia inovadora ela também tem muito a ver com coragem, com querer fazer, com querer buscar, Você só tem que ter o perfil executora, né? Executar também. Pois é, mas esse perfil eu acho que você se provoca. Entendeu? Você pode também, né? Assim, Quantas coisas a gente vê hoje em dia e a gente fala, pô, por que eu não tive essa ideia? Na verdade você teve, mas você... O pior é quando alguém fala assim, por que ninguém fez nada aqui ainda, né? Mas você também não quer fazer, né? Então, é muito isso, né? Eu acho que é atitude, né? Atitude. Coisa, né? Querer enfrentar o novo, né? Essa iniciativa do Gavi Conecta, quais são os principais parceiros aqui do Guarapava, né? Assim, quem são os principais envolvidos nesse projeto? Quem que está junto com vocês assim, nessa iniciativa? Olha só, essa é uma pergunta até difícil de responder, entendeu? Porque assim, o Gavi Conecta ele trabalha em cima de 5 eixos. Então, o primeiro eixo é a inovação, então, é onde a gente tem a missão de aproximar a inovação das pessoas, tá? De contar para a população que inovação é uma coisa boa, né? De deixar muito claro que a inovação é uma mega tendência, e mega tendências são aquelas tendências que não voltam, né? São tendências vão e voltam, mega tendência só vai. O segundo eixo é o eixo da educação, né? Então a gente tem um foco muito voltado para a educação, desde lá da educação fundamental até a academia, né? Então a gente quer estar atento a todos os movimentos que estão acontecendo e ajudar naquilo que for preciso. O terceiro eixo, nesses 5 eixos. E aí, Paulo, aí a gente tem mais de 50 pontos de contato aqui, né? Surge muito, né? Então a gente tem uma interação muito forte com Cidade dos Lagos e todo o ecossistema Sila, né, como um todo. A gente tem grandes parcerias com a Prefeitura Municipal, com as universidades de alguma maneira, a gente tem, não diria com todas, mas com as que já entenderam o processo do Gavi Conecta. A Associação Comercial é uma parceira muito forte em tudo isso, algumas empresas da cidade. Então, assim, a gente busca permear todos o ecossistema como um todo, né? Mas o nosso foco principal é a população, é tentar trazer para a população com a maior rapidez possível o efeito dessa ebulição do ecossistema que Guarapuava inteira está promovendo. Porque aí a gente não promove nada, a gente só os protagonistas que protagonizam, por assim dizer.
E é bem interessante a gente pensar que ele engloba, esse projeto, ele engloba desde a educação até o projeto final ali da pessoa, vamos dizer, a formação de uma pessoa. Porque a pessoa com um perfil inovador, né, que é o que a gente está buscando agora, ela vem desde a educação, a gente precisa da educação de base para a pessoa começar a ter o pensamento inovador na educação, seja no curso profissionalizante, onde for, e chega na parte da oportunidade. Porque a gente precisa ter esses talentos aqui dentro e precisa reter eles aqui dentro. E retendo os talentos aqui dentro, a gente também aumenta a competitividade, né, que a gente já comentou também, o cooperativismo, e também a gente entra naquela questão de você tem uma ideia, você precisa de alguém para te ajudar a desenvolver essa ideia. Aonde você vai procurar? Se você tiver talentos aqui dentro retidos na região, você consegue procurar aqui, você não precisa ir para fora. E a gente começa a ter um desenvolvimento econômico melhor, digamos assim, né? A gente vai crescer exponencialmente. Mas tudo está dentro desse globo que você comentou, sabe? Desde a formação inicial da pessoa até na parte do empreendedorismo, né? Então tudo se conecta, digamos assim. Eu acho que o fato aí que você eu não preciso ir para fora para achar algo. Talvez o mais importante seja que as empresas não precisem ir para fora buscar o Exatamente, exatamente. Eu ouvi esses dias de um professor que falou assim, a gente já formou muita gente com o intuito de que Guarapuava, né, tivesse pessoas, e essas pessoas foram embora. Uhum. Essas pessoas foram embora por um motivo muito simples, porque não se sentiram seguras. E até mesmo valorizadas, né? Valorizadas e tudo mais. Então, quando a gente fala como que a inovação interfere, né, na empresa, ou como que as empresas interferem na inovação, porque isso é muito confuso. É exatamente isso. Né? A inovação, ela provoca uma melhor experiência para o seu cliente, ela provoca um desenvolvimento da empresa e do seu colaborador, ela provoca um melhor relacionamento com o fornecedor, com todos os stakeholders que voltam e fazem este micro ecossistema funcionar aqui. Local. Então, por mais aberta que seja a inovação, mais efeito no local ela tem. Quanto mais aberta ela for, mais efeito no local ela tem. Né? Então, vamos estabelecer Guarapuava como um sandbox da saúde, que é a intenção agora. Isso você tem que abrir para o mundo. Mas você abre para o mundo para quê? Para trazer benefícios para cá. Exatamente. Para o local, para a região. Então, esse é o contraponto que eu acho bem legal da inovação. Gera novas possibilidades, né? A inovação, ela traz oportunidades, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Rocket, né? A gente falando de inovação, não tem como não falar de startup, né? Porque hoje tem surgido, assim, muitas startups no Brasil, já é uma coisa, né? No mundo já é uma tendência, e no Brasil cada vez mais tem se acreditado nessas startups, e eu sei que a RPC tem um projeto muito bacana envolvendo startups, né? Participei ano passado, estive lá em Curitiba, no retrasado também, porque é um evento muito bacana que acontece lá. Queria que você falasse um pouquinho sobre o olhar que a RPC tem para esse novo conceito de inovação, para essas novas possibilidades que vêm. E eu sei que você tem um carinho muito grande pelo projeto, então, assim, conta para nós um pouquinho sobre o Rocket, né, em si, assim, como que ele funciona e quais as possibilidades que ele traz. O Rocket, eu tenho um carinho especial por ele, porque eu participei dele desde do momento em que ele foi concebido, né? Ele nasceu ali em Pato Branco e hoje em dia ele está no Brasil inteiro, talvez no mundo inteiro, né? O Rocket é o único reality show de uma afiliada Globo, né? O maior reality show de uma afiliada Globo hoje em dia. Ele é o reality show de startups. Então, não sei se vocês já ouviram falar do Rocket, né? O Rocket, ele tem como finalidade, né, dar visibilidade para as startups que estão desde a fase de ideação até a fase já de emissão de nota fiscal e tal, e tudo mais, né? E ele trabalha muito bem a gente chama de órbitas dentro do Rocket. Tem diversas órbitas. Tem lá a órbita do agro, a órbita do mobilidade, a órbita cidade, a órbita vida, e busca entender um pouco mais de todas essas startups e dar visibilidade para esse trabalho de todo mundo, agregando mentoria, agregando
exposição, treinando pitch, treinando como se relacionar com as pessoas, é bem legal, é um projeto gigantesco hoje em dia, né? Começou com 16 startups, hoje se inscrevem mais de 600 startups. E do Brasil todo, né? De fora do Paraná, tem bastante startups. Tem bastante startup de fora do Paraná, né? Nessa última edição teve startup de fora do Brasil também. E como é que funciona assim uma metodologia para participar ali? Assim? A startup já tem que estar num certo nível? Na verdade é assim, você pode estar com ela na fase de ideação. Você tem que ter um escopo e um projeto, né? E uma finalidade para ela. Você já pode escrevê-la, né? Como é um reality show, ela vai passar por um processo de seleção pela produção da RPC. E aí, normalmente, se classificam 8 startups por órbita. Às vezes a gente tem 5 por órbita, às vezes tem 6, tá? E aí, existe uma competição por órbita, né? O reality show dura 3 meses, se não me engano. Então, cada órbita vai ter uma competição e dali vai sair um campeão. E na final, essas vão ser classificadas 8. E essas 8 vão disputar a final, que é lá onde o Paulo foi. E essas órbitas são setores, né? Então tem o setor da saúde, o setor do agro, né? Então cada setor, as startups concorrem com as startups do mesmo setor delas, né? Então quando ela vai se inscrever, ela escolhe o setor de participação e aí ela concorre com aquelas. Lógico, quando vai para a grande final, né? Não, entra ali os melhores classificados. O que é legal do Rocket é que ela não é um hackathon, né? O Rocket não é um concurso. O Rocket é um reality. Então, o reality é um jogo. E o jogo é de percepções de quem, né? Então, quem chega na final, normalmente é quem joga melhor. Não necessariamente é a startup mais popular, nem a startup melhor, nem a que resolva o problema da humanidade. Chega a dupla que jogou melhor. O que melhor soube vender ideia. O que melhor nem é vender ideia, é jogar mesmo. Tem prova de fazer comida, tem prova de escolher não sei o quê, tem prova disso. É um jogo mesmo. É um reality. É um reality show mesmo. É um reality show. Eu já ouvi falar, mas eu não sabia a sistemática. Você tem que saber escolher, né? Às vezes tem os stars lá, às vezes a própria escolha dos seus mentores faz parte desse jogo. E é muito bacana assim, que quem participa já ganha um valor agregado muito grande, né? Porque, como você mesmo falou, mentorias, pitch, né? A gente fala muito de pitch lá no Conjove, né? Você saber vender o teu negócio, saber apresentar a sua empresa ali em pouco tempo, né? A gente tem a historinha do elevador, né? Se você entrar no elevador, se tiver 30 segundos para vender o teu negócio, o que você falaria, né? E eles treinam muito isso lá, né? Eles são, assim, é uma escola, né? É um intensivo durante 3 meses ali, onde eles estão ali para praticar mesmo. Aí, não é qualquer mentoria. Você tem mentoria lá com os grandes nomes da inovação do Brasil. Perfeito. Então, isso é bem legal. Uma grana de peso, né? Sim, lá você tem mentoria com o Tami Viola, você tem mentoria com o Cris Alessi, tem mentoria com os caras que vivem inovação, né, com força aqui no Brasil. Perfeito. Lineu, vamos falar um pouquinho de RPC, né, de uma forma assim bem, bem tranquila. Como que estão, hoje se a gente for, conheço bastante a RPC, né, é uma empresa, um grupo muito importante, quando nós falamos aí em comunicação, podemos dizer assim, com destaque no Brasil, né, um destaque nacional, uma das principais afiliadas da Rede Globo hoje no Brasil. Como que está a inovação dentro do meio de comunicação, né? Porque nós falamos assim, Globo, SBT, né, são TVs abertas, né? Impactam grandes pessoas, mas às vezes são um pouco mais engessadas que a internet, né? A internet é mais fácil, a gente tem como fazer mais coisas, fala o que quiser, e, né? Muitas vezes aquela bagunça, mas existe hoje regra também já para tudo, né? Mas assim, como que está a inovação nesse meio, né? Falando um pouquinho de RPC, mas assim, principalmente do meio de comunicação, como que está hoje, quais são os principais, onde você está vendo assim, mais inovação acontecendo, o que a gente pode esperar desse meio da comunicação agora? Que legal. A comunicação talvez seja o segmento mais impactado pela inovação, né?
Não sei se o Paulo lembra, tinha um mapa que era uma figura que a gente usava bastante, estudava bastante, que era um mapa de turbulência, que eles falavam. E aí era um redemoinho assim, um redemoinho, e dentro daquele redemoinho tinha os segmentos, então, mais impactados pela inovação. E aí começava lá com transporte, com hiper super, varejo, né, com varejo, com serviço, com tudo, e conforme o furacão ia ficando mais denso, ia entrando a comunicação ali no meio. E lá no centro do furacão estava a comunicação, ou seja, a gente estava na turbulência total, está ainda, né? A inovação ela ainda impacta muito forte. No que diz respeito à RPC/Globo, eu diria que a inovação dentro da RPC é vista como prioridade total, né? Estão aí iniciativas como o Gap Conecta, iniciativas como o Rocket, entre outras, né, que dão muita visibilidade, que dão importância, tanto para mostrar a inovação para a população, mostrar a inovação, quanto internamente. Né? Internamente também a gente hoje é uma empresa muito inovadora, muito voltada para a inovação, trilhando esse caminho de uma maneira muito forte. Né? No que diz respeito ao meio TV, né? Eu acho que é importante aqui colocar existe uma confusão entre empresa de comunicação e empresa de televisão. Então a RPC, bem como a Globo, é uma empresa de comunicação. E a modalidade TV dentro dessa empresa de comunicação é uma das modalidades, né? Então a comunicação hoje ela se dá de maneira multiplataforma, de uma maneira muito forte. E quando eu digo multiplataforma, eu não estou dizendo assim, fazer uma comunicação na TV e na internet, a mesma comunicação. E nem uma comunicação que eu consiga linkar a TV com a internet. Isso já passou, isso é passado. Hoje em dia, a comunicação dentro da RPC se dá de uma maneira 360 muito forte. Então, eu consigo trazer a comunicação da internet muito linkada com a televisão, fazendo com que a televisão potencialize a internet, fazendo com que a internet potencialize a TV, usando dados de pesquisa de TV para potencializar a internet, usando, por exemplo, comportamento do Globo ID. O Globo ID são todas as pessoas cadastradas dentro de alguma plataforma Globo, e pasmem, isso dentro do Brasil, isso dentro da Globo hoje significa 130 milhões de usuários. Então, a gente tem mapeado 130 milhões de usuários com comportamento de consumo, que gostam, que não gostam, que comem. Isso é TV, não é internet. Perfeito. Entendeu? Essas pessoas estão ligadas em streaming, estão ligadas em Globoplay, estão ligadas em Cartola, estão ligadas em todos os produtos. E a gente consegue trazer isso de um lado para o outro, bater essa bola de uma maneira muito forte e muito rápida, uma das coisas assim no escuro. E o caminho da comunicação é esse. É esse. Foi o tempo onde a gente fazia uma coisa de cada vez, né? Não. Foi o de TV aberta, né? Não, agora eu estou assistindo televisão. Não existe mais isso, né? Quem senta hoje para assistir uma televisão, você está com o celular na mão, você está resolvendo uma coisa aqui, o computador aqui, muitas vezes dividindo a atenção com os filhos e, né? A tua televisão está logada. A tua televisão está logada, perfeito. Então não tem mais essa... Falando em televisão logada, no último Black Friday, eu vi loucuras acontecendo nas televisões, né? Programas ao vivo, comprando pelo controle remoto, QR Code na tela e tal. Cara, isso é genial, é muito legal, porque assim, está havendo uma fusão dos dois mundos, né? O analógico, a TV aberta, ela já não é mais analógica. Ela é digital e ela é cada vez mais online, né? Tá cada vez mais inserida na internet, né? Então, é muito bacana porque a gente vê essa conexão. Então, lógico, quando a gente fala assim, muita gente ainda, ninguém mais assiste televisão, ninguém mais, né? Existem, né? Cada um com a sua teoria. Mas, assim, as pessoas precisam se conectar de alguma forma, né? Aquele programa, aquele entretenimento, um Big Brother, um Pequenas Empresas, Grandes Negócios, para quem acorda cedo aos domingos, são programas que
tem conteúdo, tem conhecimento, as pessoas gostam de passar esse tempo na frente da TV, né? Então, mas, ao mesmo tempo, hoje elas passam o tempo na frente da TV com o celularzinho na mão, fazendo alguma outra coisa, mas estão ali. Então, é uma conexão diferente, né? É dividir a atenção das pessoas, Tudo né? é uma coisa só. Então, hoje, quando existem pessoas que separam, por exemplo, o streaming da TV aberta, como se fossem duas coisas diferentes. Eles são sistemas de transmissão diferentes, por exemplo, tudo televisão. E hoje em dia, por exemplo, o streaming potencializa a audiência da TV. Então, há um tempo atrás, né, não sei se vocês lembram, mas se você perdesse a primeira semana da novela, você perdia a novela. Você já não assistia mais a novela, porque você já perdeu o fio da meada, não sabia, já tinha trocado de fase, né? Estava na segunda. Hoje em dia você alcança a novela pelo streaming. Se você viaja e fica uma semana fora e não assiste televisão, quando você volta, você alcança de novo aquilo que você estava assistindo. Se nós estamos aqui hoje e alguém começa a falar de, por exemplo, que está no ar hoje, Todas as Flores, e você fala, pô, tem que assistir esse troço. Ah, mas já começou, já está na segunda semana. Não tem problema. Você vai lá, você alcança e vem para a TV aberta. É muito verdade. Antigamente tinha aqueles aparelhos, né, que você deixava gravando, né, o programa, fita e voltava. Hoje só vai no controle e volta ali 2, 3 dias, né? Não consegue. Meia hora assistir. depois que a novela foi ao ar, ela já está Já tá no Globoplay. Perfeito. É interessante também que precisava esperar para reprisar a novela na televisão de volta, né? Agora não precisa, com o streaming você acessa lá de volta e consegue ver a qual você quer. Então, mudou muito, né, a forma de assistir. Nessas coisas a gente vê inovação, né? A gente vê tecnologia envolvida, mas não deixa de ser uma inovação, fazer um processo diferente, né? Eu acho que a grande definição você trouxe ali, fazer o processo de uma maneira diferente, para que ele se torne melhor, muitas vezes mais prazeroso, né? Ou menos custoso, né? Vamos pensar assim. Então, são coisas do nosso dia a dia, né? A gente pode dizer que a inovação ela não está só no grande investimento, na grande tecnologia, certo? As pessoas precisam entender isso, né? Que a inovação ela pode estar em qualquer processo. Ela pode estar na garagem da sua casa com o seu filho e o amiguinho dele brincando ali, sem você ter a menor percepção de eles estarem criando alguma coisa. Eu acho que uma coisa importante que a inovação trouxe para os processos é a velocidade, entendeu? O mundo já foi do mais esperto, o mundo já foi do mais trabalhador, o mundo já foi hoje em dia o mundo é mais rápido. Ele é mais rápido. Então, assim, a inovação ela trouxe o conceito que não precisa ser ótimo. Que começando com o bom já tá legal pra caramba. Depois você transforma aquele bom no ótimo e faz a coisa acontecer. Isso faz com que a roda gire e não fique travada, às vezes esperando o processo ficar perfeito para que ele seja implantado numa empresa, seja implantado numa escola, seja implantado em tal lugar. Então, hoje a gente não inovou mudando de lugar às pressas aqui, vindo para cá e fazendo acontecer. Por quê? Porque já não tem mais que ficar perfeito. Tem que ficar bom. E no próximo, quem sabe, vai estar melhor que esse. Daí o próximo vai estar melhor que esse, o próximo vai estar melhor, o próximo vai estar melhor. Assim. É uma construção. A hora que você vê, você já passou daquele ponto inicial de perfeição que você tinha e foi embora. E às vezes essas mudanças obrigadas, né, necessárias, faz a gente começar a ver coisas por um outro olhar, né? A gente faz a gravação numa mesa redonda. De repente chegamos aqui e falamos, mas essa mesa quadrada até que não é tão ruim. Então, por que não pensar na mesa ver com outros olhos? E você precisa pensar muito rápido, né? Você tem que tomar atitude ali, e se sempre demorar demais, você deixa passar essa oportunidade. E às vezes cria até um problema, né? Não vou fazer ali, né? Então, isso é muito bacana. Daniel, todo mundo tem capacidade hoje de ser inovador? Claro. Toda pessoa pode falar assim, pode ter a sua inovação, é uma coisa que ele precisa planejar muito, precisa estudar muito, ou, assim, como que a pessoa pode ser inovadora no seu dia a dia, assim, sabe? O melhor ainda, o preguiçoso pode ser inovador. O preguiçoso é o melhor inovador. Pega a dica, Nil. O preguiçoso é o melhor inovador, porque a inovação ela se dá, na verdade, diante do preguiçoso, né? Porque são as pessoas que conseguem buscar o melhor efeito possível com o menor esforço possível, né?
E aí nascem grandes inovações. Mas respondendo a tua pergunta, Paulo, sim, todo mundo pode ser inovador. Tá? O que precisa é ter a percepção da inovação. Né? Precisa ter o sentimento de atitude mesmo, da inovação. Mas todo mundo pode ser inovador. Todo mundo. A dona de casa, quando falta a mistura e ela adapta aquilo ali, ela está sendo inovadora. Perfeito. Você imagine quantas receitas já saíram maravilhosas por uma adaptação. Sim. Por uma adaptação, né? E aí, puxando isso um pouco mais para empresas, né? Eu acho que a função de nossa, enquanto mobilizadores do ecossistema empresarial, do sistema empresarial, é fazer com que as pessoas percebam a inovação e que as pessoas, que os empresários entendam que a inovação é necessária para ele, né? E que não vejam a inovação do próximo às vezes como uma arrogância, porque isso é comum. O cara fala, isso aí não dá certo. O cara está buscando inovar, então tem uma percepção do que é inovação. O gestor tem que tomar cuidado, né, para não estar podando algumas Exatamente, porque no final da história quem está ficando para trás é ele. Entendeu? E também levar em consideração que a inovação ela se aplica em qualquer área, né? Acho que isso é bom a gente enfatizar. O pessoal sempre leva em consideração, como você comentou, que é relacionado à tecnologia, mas nem sempre, né? Inovação é processo. Então a inovação ela pode se aplicar em qualquer área, em qualquer setor que a gente tem hoje. Sim, em qualquer setor mesmo. Agora, é claro que inovação não tem a ver diretamente com tecnologia, né? Num primeiro momento. Mas um ecossistema de inovação precisa ter um ecossistema voltado para a tecnologia, precisa estar aberto para a tecnologia. Sim. E aí, nesse momento, é onde a gente precisa envolver todos os stakeholders possíveis, aí, especialmente aquelas 3 X's lá, que é o poder público, né? Dando estrutura, não precisa nem muito dar dinheiro, precisa dar condições, né? Agilizando, melhorando leis, desburocratizando alguma coisa, estabelecendo a abertura para que ele se venha, facilitando processos de busca de investimento, né? A academia formando mais pessoas qualificadas, né? Um ecossistema de inovação legal é aquele que tem muita gente pensando, que tem muita gente estudando, que tem muita pesquisa sendo feita. Sim, é que basicamente a inovação ela nasce de uma não necessidade, né? Mas pode surgir um problema, como vocês comentaram, e surgir uma inovação. Mas para isso ela precisa ter um ambiente propício, né? Sim, você comentou. E aí a gente tem a tecnologia. E é o que muitos comentam hoje em dia. Tecnologia não é o produto final, mas é o meio como vai ser feito. É o meio. Então a inovação vem necessitando dessas uma das ferramentas, né? É uma ferramenta. E as empresas precisam entender que elas são os principais usuários da inovação. Portanto, nada mais justo que o investimento para que isso aconteça venha dela. Parte dessas empresas. Né? Então, é mais ou menos essa a configuração do ecossistema. Guarapuava está num momento muito legal de tudo isso, entendeu? Todo mundo já entendeu que o desenvolvimento se dá pela inovação, ou se dá de uma maneira mais rápida pela inovação, ou se dá de uma maneira mais consistente pela inovação. Guarapuava hoje ela já está sendo reconhecida por isso, né? Sim. Guarapuava tem um dos melhores ecossistemas do Paraná. Né? Tem uma força muito grande ali com Cidade dos Lagos, com a intenção dessa formação do Vale do Genoma, que é uma coisa muito forte, né? Com o IPEC trabalhando de uma maneira muito, muito forte na identificação genômica de lugares. Só Guarapuava tem, cara. Só Guarapuava tem a possibilidade de ter um mapeamento genômico de sua população. Quem mais tem? Né? Projeto muito especial, né? Muito interessante e que realmente vai trazer. A gente sempre fala assim, né? Os dados vai depender muito de quem vai analisar, né? Mas o projeto Genoma realmente é um projeto bem, bem importante porque vai propiciar, principalmente dentro da área da saúde, né? Grandes avanços, né? Você ter uma avaliação do DNA da população, você saber aonde que o bicho pega em cada lugar, qual que é o nosso
aonde tem os potenciais, aonde tem os déficits, né? Então, assim, entender melhor quem são as pessoas que estão aqui, qual é a interferência do clima na vida dessas pessoas, o que elas são diferentes de alguém que mora numa cidade mais quente, por que elas, né? Assim, é uma coisa muito especial que vai acontecer aqui, é um projeto que já está em andamento também, né? Já. E eu recebi o convite para participar, acho que algumas pessoas receberam e parece ser muito interessante e faz parte desse conglomerado todo, né, que nós trabalhamos hoje como inovação aqui na nossa cidade. Né? Não, eu digo mais, o projeto ele não prevê só saúde humana, né? Ele prevê também saúde animal, prevê agricultura, que é onde eu acho que a gente vai ter evoluções muito grandes e de uma maneira mais rápida, porque é um processo mais simples. Perfeito. Né? Você não consegue fazer um teste AB com pessoa, mas você consegue fazer o teste AB com uma planta, com um negócio, isso acelera o processo. Então, a gente só tem que incentivar e dar condições. Né? O caminho, acho que está sendo bem pelos condutores aí do ecossistema de Guarapuava, está sendo bem pavimentado. Né? E agora é navegar nesse mar aí. A associação comercial vem muito forte nesse sentido também com o NTI, né? O NTI com processos importantes e processos participando de decisões muito fortes dentro do ecossistema de inovação. E acho que é um caminho legal também para a gente. A gente vê uma cidade muito engajada, né? Eu acho que qualquer coisa que envolva inovação em Guarapuava hoje tem um público muito grande. Você vê qualquer evento que surja falando sobre inovação, o público é gigante, porque todo mundo aqui na cidade acho que já entendeu a necessidade da inovação e o potencial que a Guarapuava tem, né? Então, eu acho que tudo que a gente já foi plantado lá atrás, a gente está colhendo um pouco agora, mas tem muita coisa que a gente vai vir para frente, e isso a gente precisa semear ainda bastante, né? Então, cuidar desse ecossistema é muito importante para a cidade como desenvolvimento econômico, social também. Olha, Léo, a gente está chegando ao final aqui da nossa conversa. Queria te agradecer muito pela tua presença. Você é uma pessoa que tem uma admiração muito grande. Mas eu queria que você deixasse uma última mensagem como gestor, tá? Para os empresários que nos assistem, para quem está aí no caminho, né, estudando, né, não vou te pedir conselho, que isso não é coisa. Mas assim, ligado a essa parte de inovação, como gestor da empresa, quais são as, assim, o que, assim, não é um conselho, mas é um conselho, mas assim, o que você diria, para onde tem que ser voltada a atenção do gestor? Para o externo, para o interno, para os seus colaboradores, da voz, né? O que você diria assim, para os gestores mesmo, olhando lá para a sua câmera, assim, façam isso que vai dar certo. E aí daqui a pouco nós lançamos sua candidatura. Vai lá. Não, eu penso que sim, que o principal conselho que a gente tem para dar para os empresários e para os gestores de Guarapuava é que não sejam resistentes à inovação. Que entendam que a inovação ela é para o bem de todos. Uma coisa que eu acho muito legal de inovação é que ela não tem partido, ela não tem raça, ela não tem classe social, não tem cor, não tem sexo, entendeu? A inovação ela faz o bem para todo mundo, né? Então, se eu puder dar um conselho é esse: fiquem atentos aos seus colaboradores, se utilizem da inovação para desenvolver a sua equipe, para se autodesenvolver, né? E assim, todo o sistema só tem a ganhar com isso, só tem a ganhar. Então, eu sei porque eu também sou um pouco assim, às vezes um pouco impermeável, às vezes você está falando comigo, eu já estou com a resposta pronta aqui, antes de terminar de escutar o que você vai me dizer, e eu tenho aprendido muito no ecossistema de inovação, a escutar, terminar de escutar, escutativa. E a partir da escutativa você estabelecer aí então o seu ponto de vista e sua resposta e tal, isso muda muito, muda a maneira que você vê as coisas. Então, não sei se era nesse sentido. Perfeito, é isso que nós queremos. Meninos, obrigado pela presença de vocês aqui, Lineu. Obrigado, prazer ter você aqui. É um prazer muito grande estar aqui, né, representando um pouco do ecossistema de inovação onde eu gosto de estar, representando a empresa que eu trabalho e também a associação comercial, né, aqui na condição de diretor da associação comercial, falando com talvez
o conselho mais Bonito, pode falar a verdade. Engajado. mas eu ia dizer mais perene da associação comercial, porque eu fiz parte do Conjove. O Conjove tem 20 O anos. pessoal tira sarro. 22 anos. No meu tempo de Conjove era eu, Nivaldo Krieger. Todos os nomes de rua de Guarapuava. Nivaldo Krieger. É isso, pessoal. Então, Isso. nós estamos encerrando aqui mais um podcast, né? Agradecendo, então, obrigado, pessoal, por ter a oportunidade de estar aqui com a gente. E estaremos em volta em breve aí. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus.